Unidades de medida. As unidades de medida surgiram da necessidade do ser humano fazer comparações entre tamanhos de objetos. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo. Por exemplo, o cúbito era uma unidade utilizada pelos egípcios há aproximadamente 4.000 anos. Ela consistia na distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. As necessidades de medida são formas de quantificar diferentes grandezas físicas. Algumas delas são comprimento, massa, corrente elétrica, temperatura termodinâmica. O comprimento nós medimos em metro, a massa nós medimos em quilograma, o tempo nós medimos em, aposto que você falou horas, mas o tempo se mede em segundos. As correntes elétricas nós medimos em amperes, já a temperatura termodinâmica medimos em kelvins. Essas unidades de medidas fazem parte das 7 principais grandezas definidas no Sistema Internacional de Unidade. A seguir, temos uma tabela com as unidades de medida e seus símbolos. O que seria efeito estufa? Efeito estufa é um fenômeno atmosférico, natural, responsável pela manutenção da vida na Terra. Sem a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de 18 graus negativos, o que impossibilitaria o desenvolvimento de seres vivos. O efeito estufa é muito importante para a vida no planeta, mas nas últimas décadas houve um aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As atividades humanas ligadas à indústria, as atividades agrícolas, o desmatamento e o aumento do uso dos transportes são os principais responsáveis pelo aumento de emissão de gases de efeito estufa. As consequências do aumento do efeito estufa são derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, agravamento na segurança alimentar, aumento dos períodos de seca, escassez de água e o aumento das temperaturas. A comunidade científica e alguns estudiosos afirmam que as consequências causadas pelo aumento de emissões de gases de efeito estufa podem se tornar irreversíveis se nenhuma atitude for tomada para diminuir as emissões. Esse é um gráfico com os países que mais acumularam emissões de gases de efeito estufa, de 1850 a 2021. O Brasil está ali, na 4ª posição. Os principais gases que causam o efeito estufa são dióxido de carbono, metano e o óxido de nitroso. As principais fontes de emissões desses gases são industrialização, que produz em média 21%, a agricultura e outros usos da terra, que geram em média 24%, meios de transporte, que estão responsáveis por 14%, construções, que produzem 6%, e, por fim, eletricidade e aquecimento, que são responsáveis por 25% das emissões de gases de efeito estufa. A geração de energia elétrica e de calor através de queima de combustíveis como carvão, petróleo e gás natural é responsável por uma grande parcela das emissões globais. A maior parte da eletricidade ainda é produzida por combustíveis fósseis. Somente 1/4 dessa energia vem de vento, sol e outras fontes renováveis. A concentração desses gases impede cada vez mais que o calor irradiado pela superfície seja disperso no espaço, aumentando a temperatura e reafirmando as questões de aquecimento global. E o que podemos fazer para resolver isso? Bom, é uma pergunta que deixamos para o nosso professor responder.